Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Beatriz, ou pelo menos era esse o nome que meus pais me deram. Hoje venho aqui para contar um pouco da minha história. E não é uma história bonita, daquelas que você ouve antes de dormir. É uma história que dói, mas também é uma história que, talvez, tenha algo a ensinar. Quem sabe, ao ouvir o que eu vivi, alguém aí possa entender que, às vezes, a vida tem caminhos que a gente nunca imaginou seguir. Eu vivi muitos anos nas ruas. Sim, ali, no meio das calçadas, nas sarjetas, ao lado das lixeiras onde ninguém gosta nem de olhar. Eu era aquela pessoa que você passa do lado e finge que não viu. Você olha para o chão, aperta o passo e segue sua vida. Não julgo, eu entendo. Quem é que quer olhar a miséria, não é mesmo? Ninguém gosta de ver a realidade de quem perdeu tudo. Eu sei disso. Mas, enquanto todo mundo virava o rosto, eu estava ali, lutando pela minha sobrevivência. Eu não escolhi essa vida. Ninguém escolhe, sabe? Eu também tive sonhos um dia. Eu também tinha uma casa, uma cama para dormir e até uma família. Mas, de repente, tudo foi tirado de mim. E antes que eu percebesse, lá estava eu, vagando pelas ruas, procurando onde me encaixar. No começo, eu tentava fazer as coisas de forma digna. Bati em tantas portas, mais do que posso contar. Batia nas portas das casas, das lojas, das pessoas. Eu pedia comida, pedia ajuda, mas as respostas eram sempre as mesmas. Portas fechadas na minha cara, uma atrás da outra. A gente começa a se acostumar, sabe? Com a rejeição. Ela te transforma, ela endurece o coração. Eu comecei a aceitar que ninguém ia me ajudar, então passei a buscar o que precisava onde era possível encontrar, no lixo. O lixo. Engraçado como o que é desprezível para uns pode ser um tesouro para outros. Aquilo que as pessoas jogam fora é o que muitas vezes nos mantém vivos. Eu revirava as lixeiras das ruas todos os dias. Era o meu território, minha sobrevivência. Sabia exatamente onde encontrar restos de comida que poderiam durar mais um dia. Aqueles pedaços de pão, aquelas sobras que ninguém queria, eram minha refeição, meu sustento. E sabe o que é mais louco? Com o tempo, eu comecei a sentir que aquele pedaço de rua, aquelas lixeiras, eram como meu reino. Eu mandava ali. Ninguém mexia naquelas lixeiras sem a minha permissão. Pelo menos, era isso que eu pensava. Quando você não tem mais nada, se apega ao que pode, até as coisas mais pequenas. E para mim, aquele canto da rua era tudo que me restava. Meu cantinho de sobrevivência. Só eu sabia o que tinha ali, o que cada lixeira guardava. Só que aí, um dia, algo diferente aconteceu. Algo que eu nunca tinha visto em todos aqueles anos. Estava tudo normal, mais um dia como outro qualquer. Eu caminhava pelas ruas como sempre, os carros passando rápido, as pessoas olhando para frente, fingindo que não me viam. E lá estava eu, na minha velha rotina, indo de lixeira em lixeira, procurando algo que pudesse comer, quando percebi uma coisa estranha. Uma das lixeiras que eu conhecia muito bem, aquela do canto da rua, onde eu sempre encontrava alguma coisa, estava diferente. Aquela lixeira, aquele lugar onde eu era rainha, guardava algo que eu nunca tinha visto antes. E eu soube, na hora, que tinha algo errado ali. Estranho. Porque, por mais que eu já tivesse visto de tudo naquela rua, naquele bairro, aquilo não era normal. Não era o tipo de coisa que se encontra por ali. Eu era mais experiente naquela região, ninguém conhecia aquelas lixeiras melhor do que eu. Eu lembro de parar, olhar bem e pensar, o que será que está acontecendo? Meu instinto me dizia que tinha algo errado, mas ao mesmo tempo, a curiosidade foi mais forte. Eu sabia que precisava ver o que era. Quando você vive nas ruas, seu instinto de sobrevivência está sempre à flor da pele. Eu sentia que precisava checar, precisava descobrir o que estava escondido ali, porque algo me dizia que a minha vida estava prestes a mudar. Mas, acredite, eu não estava preparada para o que encontrei. Eu me aproximei devagar, com cuidado, olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava observando. E então, vi uma coisa que fez meu coração parar por um segundo, uma maleta. Isso mesmo, uma maleta grande, de couro, parecia até cara. Estava meio escondida, como se alguém tivesse tentado descartá-la rápido. Era pesada, pelo menos parecia ser. Naquele momento, uma parte de mim já sabia que aquilo não era normal. Ali, naquela lixeira, não era um lugar para se encontrar algo assim. Meu coração acelerou. Eu sabia que tinha alguma coisa muito errada acontecendo.
Mas, ainda assim, não pude resistir. Tive que abrir. Tive que descobrir o que tinha dentro. E o que eu encontrei lá dentro mudou minha vida para sempre. Quando eu abri aquela maleta, meus olhos não acreditavam no que vi. Era dinheiro, muito dinheiro, mais do que eu já tinha visto em toda a minha vida. Cédulas e mais cédulas, empilhadas, todas lá, jogadas de qualquer jeito. Eu congelei. Por alguns segundos, eu simplesmente fiquei parada, sem saber o que fazer. Será que eu estava sonhando? Será que aquilo era real? E, se fosse, o que uma maleta cheia de dinheiro estava fazendo numa lixeira? Logo ali, no lugar onde eu passava todos os dias, o instinto de sobrevivência começou a gritar dentro de mim. Uma parte de mim dizia, pega o dinheiro e corre. Isso pode mudar sua vida. Mas outra parte, aquela parte mais profunda, me lembrava de uma coisa. Nada é fácil na vida de quem mora na rua. Nada vem de graça. Alguma coisa estava muito errada. Eu sentia isso no fundo do meu peito, como se o ar ficasse pesado ao meu redor. Era como se cada nota de dinheiro ali estivesse me avisando. Isso não é o que parece. Cuidado! Eu não sabia o que fazer. Minhas mãos tremiam enquanto eu olhava para aquele monte de dinheiro. Tudo que eu sempre quis, tudo que eu precisava para escapar daquela vida miserável, estava ali na minha frente. Mas antes que eu pudesse sequer pensar em agir, algo me tirou do transe. Um som, um barulho suave, quase imperceptível, vindo de dentro da maleta. Era como um choro. Eu fechei a maleta na mesma hora, assustada, tentando entender o que estava acontecendo. O que era aquilo? Um choro? Será que eu estava ouvindo coisas? Mas o choro continuava, baixinho, abafado e cada vez mais claro. Eu tremi, abri a maleta de novo, desta vez com as mãos suadas de nervosismo, e então eu vi, entre o dinheiro, meio enrolado nos panos, havia um bebê, dentro da maleta, ali, no meio de todo aquele dinheiro, jogado como se fosse nada. Eu não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Era uma criança de verdade. Pequena, frágil, com a pele enrugada, chorando baixinho, como se estivesse sozinha no mundo. E, de certa forma, ela estava. Naquele momento, o choque tomou conta de mim. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Quem faria uma coisa dessas? Quem deixaria um bebê dentro de uma maleta, jogado no lixo? Eu já tinha visto de tudo nas ruas, mas isso era algo que eu jamais poderia imaginar. Minhas mãos começaram a tremer ainda mais enquanto eu olhava para aquela pequena vida, e de repente eu me vi numa encruzilhada. O que eu faço agora? Pego o dinheiro e deixo o bebê? Ou eu faço a coisa certa? A verdade é que, por mais que eu tenha sofrido, por mais que eu tenha sido rejeitada por tantas pessoas, eu sabia que não podia virar as costas para aquele bebê, não depois de tudo que eu já passei. Eu sei como é ser deixada de lado, jogada fora, como se sua vida não valesse nada. E ali, naquela maleta, eu vi uma história que talvez não fosse tão diferente da minha. Um bebê abandonado, jogado no lixo, como se fosse descartável. Assim como eu me sentia todos os dias, vivendo nas ruas. Meu coração doía. Eu não podia deixar aquela criança ali. Não importava o que eu tivesse que fazer. Eu olhei para o bebê e tomei uma decisão. Eu ia cuidar dele. Eu não sabia como, não sabia o que viria pela frente, mas eu ia proteger aquela criança. Eu a tirei da maleta, a segurei nos meus braços e senti o calorzinho dela encostado em mim. Era tão pequena, tão indefesa. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que talvez eu ainda tivesse algo a oferecer ao mundo. Talvez, só talvez, eu pudesse ser mais do que uma moradora de rua. Enquanto segurava o bebê, meu pensamento voava. Quem poderia ter feito isso? E por quê? Minhas memórias começaram a se embaralhar. Eu me lembrei de uma notícia que ouvi alguns dias antes. Naquela época, as ruas eram cheias de fofocas e rumores. A gente ouvia de tudo enquanto passava pelos becos e vielas. E uma dessas histórias falava sobre um bebê que tinha sido roubado de uma maternidade. Fiquei pensando, será que esse bebê era o mesmo? Será que era aquela criança que todo mundo estava procurando? Eu lembrei das pessoas comentando sobre o caso. Falavam que tinha sido uma vizinha ciumenta, alguém que não aceitava que a mãe daquela criança tivesse uma vida melhor do que a dela. Diziam que essa mulher tinha roubado o bebê para se vingar, para causar dor na mãe. Mas quem imaginaria que ela iria tão longe a ponto de largar a criança no lixo, como se fosse um objeto descartável?
Meus pensamentos estavam a 1000 por hora. Se esse bebê fosse mesmo da maternidade, as pessoas deveriam estar procurando por ele. E se eu fosse até elas e dissesse que encontrei a criança? Mas, e o dinheiro? O que eu faria com aquela maleta cheia de dinheiro? Se eu levasse o bebê de volta, será que eu teria que devolver o dinheiro também? E se fosse esse o preço da minha própria sobrevivência? Eu estava dividida entre 2 mundos, o do bebê, que precisava de mim, e o meu, onde aquele dinheiro poderia ser minha chance de escapar das ruas. Mas, por mais tentador que fosse, eu sabia que tinha uma responsabilidade. Aquele bebê não tinha ninguém, e eu sabia o que era viver assim, sem apoio, sem ajuda, sem esperança. Eu me sentei no meio-fio, com o bebê ainda nos meus braços, e comecei a pensar em todas as vezes que a vida me virou as costas, todas as vezes que eu pedi ajuda e ninguém estendeu a mão. Será que essa era a minha chance de fazer diferente? De ser aquela pessoa que eu sempre quis que aparecesse para mim? Talvez eu não tivesse muitas certezas na vida, mas naquele momento, uma coisa eu sabia, eu não podia abandonar aquela criança. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma a partir daquele momento. E de alguma forma, por mais assustador que fosse, eu senti que estava fazendo a coisa certa. Eu olhei para aquele bebê e prometi a mim mesma que, enquanto eu tivesse forças, eu faria o que fosse necessário para protegê-lo, mesmo que isso significasse abrir mão de tudo, porque, no fundo, eu sabia que algumas coisas na vida valem mais do que qualquer dinheiro. Eu sentei ali no meio-fio, com o bebê nos meus braços e aquela maleta cheia de dinheiro aos meus pés. O vento soprava frio naquela noite, mas eu nem sentia. Minha mente estava longe, dividida entre o que eu deveria fazer e o que eu queria fazer. E, para ser bem sincera, eu não sabia mais o que era certo ou errado. Cada escolha parecia carregar um peso enorme. Enquanto o bebê dormia tranquilamente, eu olhava para o rosto dele e me perguntava por que alguém faria isso. Como uma mãe poderia deixar seu filho assim? Mas aí, num canto escuro do meu coração, eu me dei conta de que, às vezes, as pessoas fazem coisas que parecem impensáveis quando estão desesperadas. Eu mesma já tinha pensado em desistir de tudo mais vezes do que eu podia contar. Nas noites em que a fome apertava e o frio me cortava a pele, eu me perguntava se valia a pena continuar. Se eu, sozinha no mundo, tinha algum propósito. Mas, olhando para aquele bebê, algo dentro de mim mudou. Eu sabia que tinha que lutar, não só por mim, mas por ele também. Não era mais só sobre minha sobrevivência. Agora, eu tinha uma vida nos meus braços, dependente de mim, e isso me deu uma força que eu nem sabia que tinha, mas o dilema ainda estava ali. O que eu faria com todo aquele dinheiro? Eu podia usar parte dele, quem sabe, para me sustentar por um tempo. Talvez comprar algumas roupas, um pouco de comida, algo que nos ajudasse a passar pelos próximos dias. Mas e se alguém estivesse procurando por esse dinheiro? E se quem o deixou ali voltasse para pegar? Eu sabia que as ruas têm olhos e ouvidos, e se alguém me visse com essa maleta, poderia me colocar em uma situação ainda pior. Eu precisava pensar com clareza. Levantei-me, tentando manter o bebê aquecido com os trapos que eu usava como cobertor. Ele era tão pequeno, tão indefeso, e por mais que eu tivesse vivido tantas coisas duras, naquele momento eu só queria uma coisa: proteger aquela criança do mundo cruel que eu conhecia tão bem. Eu decidi caminhar, me afastar daquele lugar e pensar no que fazer. A cada passo que eu dava, minha mente girava em 1000 direções. Eu sabia que não podia manter aquela criança comigo para sempre. Eu mal tinha como cuidar de mim, imagine de um bebê. Mas, ao mesmo tempo, o pensamento de entregá-lo para qualquer pessoa ou instituição me deixava com um aperto no peito. E se ele caísse nas mãos erradas? E se ele sofresse? Eu não podia permitir isso. Ele já tinha sido abandonado uma vez, eu não deixaria que fosse abandonado de novo. Enquanto andava pelas ruas escuras, uma memória invadiu meus pensamentos. Eu lembrei de um tempo, muitos anos atrás, quando eu ainda tinha casa, ainda tinha uma família. Minha mãe costumava me dizer: filha, sempre ajude os outros, porque a vida é uma roda gigante. Um dia você está em cima, no outro, embaixo. E você nunca sabe quando vai precisar de alguém para te puxar de volta. Naquela época, eu não entendia muito bem o que ela queria dizer, mas agora fazia todo o sentido do mundo. Eu estava lá, no fundo do poço, mas quem sabe esse bebê fosse a minha chance de puxar alguém para cima. E talvez, só talvez, isso também pudesse me salvar.
Continuei andando, sem rumo, até que minhas pernas começaram a fraquejar. O cansaço tomava conta, mas eu sabia que precisava encontrar um lugar seguro para o bebê passar a noite. Não era fácil. As ruas não perdoam. Existem lugares onde eu podia dormir sem medo, mas com uma criança, isso era outra história. Eu tinha que achar algum canto onde pudéssemos ficar em paz. Foi então que eu me lembrei de uma igreja abandonada, algumas quadras dali. Não era mais usada, ninguém ligava para aquele lugar, mas eu sabia que as portas estavam sempre destrancadas. Talvez lá eu encontrasse um pouco de segurança, pelo menos por uma noite. Eu sabia que a fé era algo difícil de manter nas ruas, mas, de alguma forma, caminhar em direção àquela igreja me deu uma ponta de esperança. Quando cheguei, a velha porta de madeira rangeu ao abrir. O lugar estava empoeirado, abandonado, mas ainda assim parecia sagrado. Não no sentido religioso, mas no sentido de que, por algum motivo, eu me sentia protegida ali. Coloquei o bebê cuidadosamente no chão, sobre o meu cobertor velho, e me sentei ao lado dele, observando enquanto ele dormia. A paz no rostinho dele me acalmou, e eu finalmente consegui respirar fundo. Mas então, no meio do silêncio da noite, eu ouvi um som. Passos. Alguém estava ali. Meu coração acelerou, e eu imediatamente me abaixei, tentando proteger o bebê. Quem seria? Eu não podia ser vista com aquela maleta de dinheiro, muito menos com o bebê. Os passos se aproximavam, e, de repente, a porta rangeu de novo. Alguém estava entrando. Eu me preparei para o pior, mas para minha surpresa, era um padre. Um homem já de idade, de olhar cansado, mas bondoso. Ele me olhou por alguns instantes, sem dizer nada, apenas observando a cena à sua frente. Então, com a voz suave, ele perguntou: "Posso ajudar?" Eu não sabia o que responder. Fiquei em silêncio, tentando entender se ele era uma ameaça ou não, mas havia algo naquele homem, algo que me dizia que talvez eu pudesse confiar nele. Talvez ele fosse a ajuda que eu tanto precisava. Por fim, eu disse: "Padre, eu encontrei esse bebê. Ele foi abandonado, assim como eu." Ele se aproximou, olhou para o bebê e depois para mim, e com um sorriso triste, disse: "Filha, às vezes Deus coloca as maiores responsabilidades nas mãos daqueles que menos esperamos. Talvez você não tenha escolhido essa criança, mas ela escolheu você. E agora, o que você fará com essa responsabilidade?" Aquelas palavras me atingiram em cheio. Eu não tinha todas as respostas, mas uma coisa eu sabia: eu não estava sozinha. E talvez, só talvez, houvesse esperança para mim e para aquela criança. Eu me lembro do olhar daquele padre como se fosse hoje. Ele estava ali, parado diante de mim, com uma expressão de calma que eu não via há muito tempo. Era como se ele tivesse uma resposta para todas as perguntas que giravam na minha cabeça, mas, ao mesmo tempo, ele não parecia estar com pressa de oferecê-las. Era como se ele soubesse que eu precisava descobrir as respostas por mim mesma. Eu olhei para o bebê, ainda dormindo, tão tranquilo no meio de tanto caos, e senti uma dor no peito. A pergunta que ele me fez ecoava na minha cabeça: "O que você vai fazer com essa responsabilidade?" Eu nunca quis ser responsável por ninguém, sabe? Eu mal dava conta de mim mesma. Mas, naquele momento, algo dentro de mim me dizia que eu não podia voltar atrás. O padre se aproximou e se agachou ao meu lado, seus olhos cheios de compaixão. Ele não me perguntou de onde eu vinha, não perguntou por que eu estava ali, e muito menos fez qualquer julgamento sobre a minha situação. Ao invés disso, ele apenas disse: "Deus tem um plano para cada um de nós, filha. E, às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam às maiores bênçãos." Eu não sabia se acreditava nele. Já tinha ouvido muitas palavras bonitas na minha vida, mas poucas delas realmente se concretizaram. E, se Deus tinha um plano para mim, eu não conseguia entender o que era. O que poderia haver de bom na vida de alguém que vivia nas ruas, revirando lixo por um pedaço de pão? O que poderia haver de bom em alguém que estava completamente sozinha no mundo? Ainda assim, havia algo na presença daquele padre que me acalmava. Eu não estava acostumada a confiar nas pessoas, não depois de tudo que passei. Mas naquele momento, com o peso de tudo que tinha acontecido nas últimas horas, eu me vi querendo acreditar que talvez ele estivesse certo. Que talvez, só talvez, houvesse um propósito para tudo isso. Eu não sei o que fazer, confessei a ele, minhas palavras saindo num sussurro. Eu encontrei esse bebê, mas não sei como cuidar dele. E esse dinheiro, minha voz falhou.
O peso da maleta parecia esmagar meus ombros, mesmo sem estar carregando-a naquele momento. O padre olhou para a maleta e eu vi um brilho de surpresa em seus olhos. Ele sabia que aquilo não era normal. Ele sabia que havia algo muito mais profundo naquela história, mas, em vez de me pressionar, ele apenas disse: às vezes, o maior teste que enfrentamos não é o de sobreviver, mas o de fazer a coisa certa, mesmo quando isso parece impossível. Eu sabia que ele tinha razão. Parte de mim queria fugir com aquele dinheiro, sumir e nunca mais voltar. Com aquilo, eu podia comprar comida, roupas, talvez até encontrar um lugar para morar. Mas, ao mesmo tempo, havia algo muito maior em jogo. Aquele bebê não era só uma responsabilidade, ele era uma chance de redenção. E, de alguma forma, eu sabia que, se eu fizesse a escolha errada, eu nunca me perdoaria. Enquanto eu pensava em tudo isso, o padre se levantou e me ofereceu a mão. Venha, ele disse, sua voz suave e firme ao mesmo tempo. Vamos levar esse bebê a um lugar seguro. Há uma casa de acolhimento não muito longe daqui, eles vão saber o que fazer. E quanto ao dinheiro, ele olhou novamente para a maleta. Bom, isso é algo que precisamos resolver com cuidado. Eu hesitei. Parte de mim não queria soltar o bebê. Eu sabia que ele estava mais seguro comigo do que nas mãos de desconhecidos. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia cuidar dele sozinha. E o padre estava certo, eu precisava de ajuda, quer eu gostasse disso ou não. Nós saímos da igreja juntos, eu com o bebê nos braços e o padre carregando a maleta. A noite estava fria, e cada passo que eu dava parecia mais pesado do que o anterior. Mas eu continuei andando, guiada por uma fé que eu nem sabia que ainda existia dentro de mim. Quando chegamos à casa de acolhimento, uma mulher de meia-idade nos recebeu na porta. Ela parecia gentil, mas havia algo em seus olhos que me fez sentir uma pontada de medo. Eu sabia que ela estava ali para ajudar, mas ao mesmo tempo, eu não queria entregar o bebê. Ele já havia sido abandonado uma vez, eu não podia deixar que isso acontecesse de novo. Você vai cuidar dele? Perguntei, minha voz tremendo. Você vai garantir que ele esteja seguro? A mulher sorriu, mas havia um ar de formalidade em sua resposta. Nós faremos tudo o que estiver ao nosso alcance, ela disse. Mas, para isso, precisamos de cooperação. O padre colocou a mão no meu ombro, me dando coragem para soltar o bebê. Com o coração apertado, eu finalmente o entreguei para a mulher, sentindo um vazio tomar conta de mim assim que meus braços ficaram livres. Ela olhou para mim com uma expressão compreensiva. Você fez a coisa certa, disse ela. Mas será que eu tinha mesmo feito? Aquela dúvida me corroía por dentro. O padre e eu nos despedimos, e enquanto caminhávamos de volta para a rua, ele olhou para mim e disse, agora, vamos cuidar do restante dessa situação. Eu sabia que ele estava falando sobre a maleta. O peso do dinheiro parecia maior a cada segundo. O que eu faria com aquilo? Quem tinha deixado esse bebê ali? E por que aquele dinheiro estava junto? As perguntas rodavam na minha cabeça sem parar, mas uma coisa era clara, eu não podia simplesmente ignorar o que tinha acontecido. O padre sugeriu que entregássemos o dinheiro à polícia, mas eu hesitei. E se eles acharem que eu roubei? Eu já sou uma moradora de rua, eles vão acreditar em mim. A verdade tem um jeito curioso de se revelar, filha, ele disse calmamente. Confie que, se você estiver fazendo a coisa certa, as respostas virão. Eu queria acreditar nele. Queria acreditar que, mesmo depois de tudo que passei, ainda havia justiça no mundo. Mas, no fundo, eu sabia que isso era apenas o começo de uma longa jornada. E assim, com a maleta nas mãos e o futuro incerto, nós caminhamos juntos na noite fria, sem saber o que nos aguardava a seguir. Eu queria acreditar que tinha feito a coisa certa deixando o bebê naquela casa de acolhimento, mas, para ser honesta, eu me sentia vazia. Parecia que, ao entregar aquele bebê, eu estava entregando uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Aquela criança me trouxe uma mistura de emoções que eu não sentia há muito tempo. Responsabilidade, esperança e até amor. Era como se, por um breve momento, eu tivesse um propósito maior que minha própria sobrevivência. Mas agora, sem o bebê nos meus braços, tudo parecia mais frio, mais solitário. O padre caminhava ao meu lado, ainda segurando a maleta cheia de dinheiro. Eu não conseguia parar de pensar, por que alguém faria algo assim? Por que deixar um bebê e uma maleta cheia de dinheiro em uma lixeira? O que essa história escondia?
Cada vez que minha mente tentava buscar uma resposta, eu só encontrava mais perguntas. O que faremos agora? Perguntei, minha voz baixa, quase temendo a resposta. Filha, ele disse, com sua voz calma, como se cada palavra carregasse uma sabedoria que eu nunca teria. Não podemos carregar esse peso sozinhos. Vamos levar isso à polícia. Minha primeira reação foi de puro medo. A polícia nunca esteve do meu lado. Eles me viam como uma ameaça, como alguém que não merecia confiança. Eu era uma moradora de rua, aos olhos deles, não passava de uma sombra na sociedade, alguém que poderia facilmente ser descartada. Eu sabia o que eles pensariam ao me ver com aquele dinheiro, e não era nada bom. E se eles não acreditarem em mim? Perguntei, parando no meio da rua. Meu coração batia acelerado, como se pressentisse o perigo. E se acharem que eu roubei? Eu já sou invisível para eles. Já sou tratada como se não tivesse valor. Com esse dinheiro nas mãos, eles podem me acusar de qualquer coisa. O padre me olhou, seus olhos brilhando com uma mistura de compaixão e algo que parecia confiança. Como ele podia confiar em mim? Nem eu mesma confiava. A verdade sempre encontra seu caminho, ele disse, com aquele tom calmo que me fazia querer acreditar, mesmo quando tudo em mim dizia para fugir. Enquanto caminhávamos em direção à delegacia, eu sentia o peso da decisão aumentando. A cada passo, minha mente parecia construir cenários piores. Eu podia ver o policial me olhando com desconfiança, fazendo perguntas que eu não saberia responder. Podia imaginar as acusações, os olhares julgadores. E se eles pensassem que eu fazia parte de algum esquema? Afinal, quem iria acreditar que uma mulher como eu, sem casa, sem nada, encontraria tanto dinheiro assim, do nada? Chegamos à delegacia no fim da tarde, quando o sol já estava se pondo. A luz alaranjada pintava o céu de cores lindas, mas dentro de mim, tudo parecia cinza. O padre abriu a porta e o som do sino ecoou pelo saguão vazio. Parecia que o tempo tinha parado. Era só eu, o padre e a maleta. Uma policial de rosto sério veio até nós. Ela nos observou de cima a baixo, e eu podia ver a desconfiança em seu olhar antes mesmo de ela abrir a boca. Em que posso ajudar? Ela perguntou, mas a frieza em sua voz deixou claro que ela já estava julgando. O padre deu um passo à frente, sempre calmo, e começou a explicar o que tinha acontecido. Falou sobre o bebê, sobre a lixeira, sobre a maleta. A policial cruzou os braços e olhou para mim com mais intensidade do que antes. Eu podia sentir sua análise, seus pensamentos correndo em sua mente. Essa mulher deve estar mentindo. Ela nos levou a uma sala para que fizéssemos um relatório formal. A cada palavra que eu dizia, meu coração parecia se afundar mais. A tensão aumentava. Será que acreditariam em mim? Será que eu seria presa? Eu estava em pânico, mas ao mesmo tempo, sabia que não havia mais como voltar atrás. Eu já estava envolvida até o pescoço. Quando terminei de contar tudo, a policial olhou para o padre, depois para mim e, sem dizer uma palavra, pegou o telefone e começou a fazer algumas ligações. Não pude ouvir o que ela dizia, mas sua expressão ficou ainda mais séria. A cada segundo que passava, eu me sentia mais vulnerável. Depois do que pareceram horas, um outro policial entrou na sala. Ele tinha uma postura rígida e parecia estar pronto para resolver o caso. Ele nos olhou, analisou a maleta e disse, vamos verificar a procedência do dinheiro e do bebê. Fiquem tranquilos, se for realmente como vocês disseram, não terão com que se preocupar. Mas como eu podia ficar tranquila? Cada fibra do meu corpo estava tensa. O que eles iriam descobrir? E se o dinheiro fosse sujo? E se o bebê tivesse sido realmente roubado? O que eu faria? Enquanto esperávamos, a polícia fez uma varredura minuciosa nos registros e começou a investigar o que eu e o padre havíamos relatado. O tempo parecia se arrastar, e a angústia dentro de mim crescia. E se algo desse errado? E se... Então, finalmente, uma notícia chegou. O bebê que eu havia encontrado correspondia à descrição de uma criança sequestrada de uma maternidade alguns dias antes. O policial me olhou com um olhar que misturava surpresa e algo que eu não conseguia identificar. A história do sequestro era verdadeira, e agora eles queriam saber como eu tinha me envolvido nisso. Você sabia que o bebê era sequestrado? Perguntou a policial. Eu balancei a cabeça, meus olhos se enchendo de lágrimas. Não, eu só o encontrei na lixeira. Juro, eu só estava tentando ajudá-lo. As emoções tomaram conta de mim. Tudo aquilo parecia surreal demais.
Eu era só uma mulher tentando sobreviver e, de repente, estava no meio de algo muito maior do que podia imaginar. A policial assentiu, mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Eles ainda precisavam descobrir quem havia colocado o bebê e o dinheiro ali. A busca por respostas estava apenas começando, e eu, mais uma vez, me via no centro de uma situação que parecia não ter fim. Quando saímos da delegacia, o padre colocou a mão em meu ombro. Você fez o que era certo, ele disse, sua voz calma. Mas a verdade é que eu ainda me sentia perdida. O que mais o futuro guardava para mim? Agora, o peso do que havia acontecido estava mais forte do que nunca. Eu tinha entregue o bebê, mas a maleta, aquela maleta ainda era um mistério. E assim, mais uma vez, a noite caiu sobre mim. Mas dessa vez, algo era diferente. Eu não estava mais sozinha. Agora, havia um caminho à minha frente, incerto e cheio de desafios, mas havia um caminho. À medida que as horas se transformavam em dias, a tensão em meu coração só aumentava. O peso do que havia acontecido parecia estar gravado em cada parte do meu ser. O policial me disse que eles precisavam de mais informações sobre o dinheiro e o que poderia ser considerado normal naquela situação. Era quase impossível para mim entender, enquanto cada vez mais memórias de uma vida antes de tudo isso começaram a me assombrar. Sentei-me em um banco no parque, observando as crianças brincando, enquanto os adultos conversavam e riam. Eu, que costumava sonhar em ter uma vida normal, agora estava presa em um pesadelo. O que significava ser normal, afinal? Para mim, normal era revirar lixeiras e dormir sob a luz da lua. E agora, ao descobrir aquele bebê, eu estava no centro de uma investigação policial. Era como se eu tivesse atravessado uma linha invisível que nunca deveria ter cruzado. As lembranças da noite em que encontrei a maleta e o bebê começaram a vir à tona com mais intensidade. Naquele momento, eu não fazia ideia do que realmente havia atrás daquela cena. Meu instinto de sobrevivência tinha tomado conta e eu apenas agi. Mas agora, tudo parecia tão diferente. As perguntas não saíam da minha mente. Quem era a mãe do bebê? O que aconteceu naquela maternidade? Um dia, enquanto ainda pensava sobre tudo isso, recebi uma ligação do padre. Ele me convidou para me encontrar com ele em uma cafeteria perto da delegacia. Meu coração disparou. Eu sabia que ele tinha algo importante para me contar, mas não conseguia imaginar o que poderia ser. Quando cheguei ao café, ele já estava lá, uma xícara fumegante de café diante dele. Olhei para ele, nervosa, sem saber o que esperar. Beatriz, ele começou, o bebê, o caso dele está ganhando atenção da mídia. Eu me senti mal ao ouvir isso. O que deveria ser uma história de sobrevivência estava se transformando em um espetáculo. O que isso significa para mim? Perguntei, tentando esconder o pânico na minha voz. Significa que pessoas de fora estão se interessando por essa história, e isso pode nos ajudar a descobrir a verdade, ele disse, seu olhar firme. Uma repórter quer falar com você. Ela acredita que sua perspectiva pode lançar luz sobre o que aconteceu. Minhas mãos começaram a tremer. Falar com a imprensa? Eu não sabia se isso era uma boa ideia. E se eles não acreditarem em mim? E se tudo o que eu disser for distorcido? O medo me consumia, mas o padre segurou minha mão, transmitindo uma calma que eu não conseguia sentir. Você é forte, Beatriz. Você tem uma história verdadeira para contar. E a verdade sempre encontrará seu caminho, ele afirmou. E mesmo que eu quisesse acreditar, minha insegurança persistia. Decidi que, se a repórter estava disposta a ouvir, eu tinha que tentar. Talvez, apenas talvez, isso pudesse me ajudar a encontrar a mãe do bebê, de algum modo, resolver todo esse mistério. Com isso em mente, combinei o encontro para o dia seguinte. Quando cheguei ao local da entrevista, uma pequena sala com janelas grandes que deixavam a luz entrar, encontrei uma mulher com um bloco de notas e um olhar atento. Ela se apresentou como Luísa e me cumprimentou com um sorriso gentil. Beatriz, obrigada por se encontrar comigo. Eu quero entender sua história. Ao ouvir seu tom de voz acolhedor, uma parte de mim se sentiu à vontade, mas a outra parte ainda estava aterrorizada. Você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntei. Não sou uma pessoa importante. Eu sou só uma mulher sem lar. Você é muito mais do que isso, Luísa respondeu com sinceridade. Você encontrou uma criança e decidiu fazer a coisa certa. Isso é muito importante.
A conversa começou a fluir, e conforme eu falava sobre minha vida nas ruas, minha busca por comida, e finalmente como encontrei a maleta e o bebê, a tensão começou a se dissipar. Eu via em seus olhos que ela estava realmente ouvindo, absorvendo cada palavra. Isso era diferente de falar com a polícia. Aqui, eu tinha uma voz. Quando mencionei a maternidade e o sequestro, notei que Luísa anotava tudo com cuidado. Beatriz, você mencionou que havia uma vizinha. Você tem alguma ideia de quem poderia ser? Ela perguntou. Uma onda de lembranças e emoções me atingiu. Sim, respondi, minha voz agora mais fraca. Era uma mulher que sempre estava de olho nas coisas, uma espécie de fofoqueira. Nunca acreditei que alguém tão próxima pudesse fazer algo assim. Luísa parecia interessada. Você tem o nome dela? Balancei a cabeça. Não, mas eu posso tentar lembrar. Eu conhecia todos os moradores daquela rua. A vida na rua me ensinou a prestar atenção em tudo. Enquanto conversávamos, uma ideia começou a se formar em minha mente. E se essa mulher estivesse envolvida em algo ainda maior? E se houvesse uma rede de pessoas que estavam atrás de crianças, como eu havia lido em algumas reportagens? No final da conversa, Luísa me agradeceu. Você foi incrível, Beatriz. Sua história é poderosa. Estou determinada a descobrir a verdade e vou fazer tudo o que puder para ajudar. Aquelas palavras acenderam uma luz dentro de mim. Eu não estava sozinha nessa luta. Haviam pessoas que se importavam e que queriam ajudar. Talvez eu pudesse finalmente encontrar a mãe do bebê e, com isso, resgatar um pedaço da minha própria vida que eu pensava ter perdido para sempre. Saí do café com uma nova esperança. O que antes parecia um pesadelo agora tinha uma possibilidade de redenção. Aquele bebê, que eu não conhecia, tinha me ligado a uma verdade maior do que eu poderia imaginar. Com cada passo, uma determinação crescia em mim. Eu estava pronta para enfrentar o que viesse, por mim, pelo bebê e por todas as vozes que, como a minha, precisavam ser ouvidas. O mundo poderia ter me esquecido, mas eu não ia desistir. Eu tinha uma história para contar, e a verdade estava prestes a ser revelada. Então, o que eu poderia fazer? Como eu poderia descobrir a identidade daquela mulher e desmascarar a verdade por trás do sequestro? A resposta estava mais perto do que eu pensava e estava apenas começando. Oi, pessoal. É Beatriz de novo. Estou aqui, sentada em um lugar que parece ser um abrigo, mas é só um pedaço de chão coberto por papelão. A vida nas ruas me ensinou a encontrar abrigo onde eu puder. Mas hoje, estou aqui para contar algo muito mais profundo do que eu jamais imaginei. E para isso, preciso voltar um pouco. Depois da minha conversa com a Luísa, a repórter, minha mente não parava de trabalhar. Enquanto andava pelas ruas, cada rosto que via parecia carregar um segredo. Como se cada pessoa estivesse conectada à história do bebê que eu havia encontrado. Mas onde estaria a mãe? Será que ela estava à procura de seu filho? A ideia de que poderia haver um laço entre nós, mesmo sem conhecê-la, me deixava inquieta. Aquela noite, enquanto tentava dormir sob as estrelas, uma imagem me veio à mente. A vizinha, a mulher que eu sempre desconfiava. Lembrei que ela tinha um carro vermelho que nunca parecia sair do lugar, parado ali na calçada. Era como se ela estivesse sempre observando. Como não percebi isso antes? O instinto de sobrevivência e o desejo de esquecer o passado me cegaram para o que estava bem diante de mim. No dia seguinte, voltei ao bairro onde encontrei o bebê. Caminhei pela rua, meu coração acelerando a cada passo. O cheiro familiar das lixeiras e a sensação do asfalto sob meus pés trouxeram memórias de luta, mas também uma nova determinação. Não era só sobre mim, era sobre o futuro daquela criança. Me aproximei da casa da vizinha, tentando lembrar o que eu sabia sobre ela. A primeira coisa que fiz foi perguntar para algumas pessoas que passavam se tinham notícias dela. Você conhece a mulher que vive naquela casa? A que dirige um carro vermelho? Perguntei, com a esperança de que alguém pudesse me ajudar. Um homem mais velho, que estava sentado em um banco, olhou para mim com um olhar penetrante. Ela? Ah, sim. A mulher é estranha. Todos a conhecem, mas ninguém se aproxima. Vive sozinha, sempre observando a todos. Tem problemas, eu acho. Problemas? Perguntei, intrigada. Sim, já ouvi rumores de que ela tinha um bebê, mas nunca vi. Dizem que ela ficou obcecada e que o bebê desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Meu coração disparou. Poderia ser ela?
A mãe do bebê que encontrei? Com essa nova informação, decidi que precisava descobrir mais. Era arriscado, mas algo dentro de mim me dizia que essa era a chave para desvendar tudo. Durante dias, esperei o momento certo. A vizinha costumava sair de casa tarde. Uma tarde, enquanto esperava, vi o carro vermelho se mover. Com a adrenalina correndo em minhas veias, decidi segui-la. Não sabia o que encontrar, mas minha intuição me dizia que eu precisava fazer isso. Ela dirigiu até uma área mais isolada da cidade, um lugar que eu nunca tinha visto antes. O carro parou em frente a um prédio abandonado. Fiquei escondida, observando-a sair do carro e entrar no edifício. O medo e a curiosidade se misturavam dentro de mim, mas a determinação de descobrir a verdade superava tudo. Depois de alguns minutos, decidi entrar no prédio. O lugar estava escuro e cheio de sujeira, mas não havia como voltar atrás. Meus passos ecoavam enquanto eu caminhava por um corredor apertado. Meu coração batia forte no peito. O que eu estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Segui em frente, então ouvi um som. Uma voz suave, quase um sussurro, ecoou através das paredes. Você não deveria estar aqui, dizia a mulher, e meu coração disparou ao perceber que era a vizinha. Ela estava sentada em um canto, olhando fixamente para algo que tinha nas mãos. Aproximei-me lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. O que ela estava segurando? Era uma foto, e ao me aproximar mais, consegui ver que era uma foto de um bebê. Quem é essa criança? Perguntei, sentindo a necessidade de saber. A mulher levantou os olhos, e o olhar dela estava cheio de dor e desespero. É meu filho. Eu perdi. Sua voz era trêmula, e lágrimas escorriam por seu rosto. Mas ele não está perdido. Eu encontrei um bebê abandonado, exclamei, e o choque percorreu seu rosto. Você encontrou meu filho? As palavras saíram como um sussurro, e ela parecia prestes a desmoronar. Sim, eu não sabia que era você. Eu mal conseguia falar. Onde você estava? O que aconteceu? Ela respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Eu não sou uma boa mãe. A pressão, o estresse. Eu não sabia o que fazer. Fui consumida pela culpa e deixei que a inveja me dominasse. A criança foi levada de mim, e eu nunca fui capaz de perdoar a mim mesma. Um silêncio pesado pairou entre nós. Ali, naquele lugar escuro, eu percebia que não era apenas uma mulher estranha, era uma mãe que havia perdido tudo. E naquele momento, as barreiras começaram a cair. Eu quero ajudar você, disse, tentando ser forte. Não é tarde demais. Podemos fazer isso juntas? Ela olhou para mim e viu uma centelha de esperança em seus olhos. Você realmente faria isso por mim? Por alguém como eu? Sim, respondi com firmeza. Porque todos nós merecemos uma segunda chance, não é? Você não está sozinha nisso. Juntas, podemos encontrar seu filho e dar a ele a vida que ele merece. Naquele instante, tudo parecia se conectar. A dor de um passado triste, a busca por um futuro melhor, era mais do que uma história de sobrevivência. Era uma jornada de redenção, não só para mim, mas também para aquela mulher que eu mal conhecia. E assim, entre lágrimas e sorrisos, começamos a planejar nosso próximo passo. Um passo em direção à verdade e à cura. O passado pode ter sido sombrio, mas a esperança estava agora diante de nós, brilhando como um farol na escuridão. Mas a luta ainda não tinha acabado. O mundo exterior ainda era hostil e cheio de desafios. E a busca por um lar, por um futuro, ainda estava em aberto. O que nos aguardava no próximo capítulo dessa jornada? Sei que cada passo conta, e juntos podemos encontrar o caminho de volta para a luz. Esta é apenas a nossa história começando a ser contada, e a verdade pode ser mais poderosa do que qualquer um de nós poderia imaginar.